Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui agora nesta manhã para explicar para vocês um pouco sobre o aplicativo desta semana, né? O conversor de temperatura. Bom, antes de mais nada, quando a gente vai começar um novo projeto, o que a gente deve fazer? Primeiro, a gente tem que acessar o local que eu quero onde meu projeto vai ficar salvo. Por exemplo, eu vou salvar na minha área de trabalho. Beleza, você vai abrir o prompt de comando do Windows, por exemplo, aqui o CMD, deixa eu abrir um outro aqui, CMD. Aí você vai acessar o local que você quer salvar o seu trabalho. Por exemplo, eu quero no meu desktop e eu tenho uma pasta chamada FIC. Beleza. Depois que eu estou aqui dentro, aí eu vou criar meu projeto. Como que eu crio meu projeto? Expo, init, o nome do meu projeto. Obviamente, isso aqui é um exemplo, né? Vocês vão colocar o nome que vocês quiserem. O projeto que a gente vai trabalhar aqui, eu coloquei o nome de conversor de temperatura. Beleza. Depois que eu defino o nome, eu dou um Enter, ele vai me dar uma opção. A gente está trabalhando com o esquema blank. Eu dou um Enter e aí ele vai iniciar o download e instalação das minhas dependências para me continuar o projeto. Depois que ele terminar, eu vou encerrar aqui porque eu já tenho aqui a minha pastinha. Depois que ele termina de fazer todo esse processo de instalação, você acessa a sua pasta de projeto, no caso o conversor de temperatura que é o meu, beleza? Então, você acessa a pasta do seu projeto, CD o nome do seu projeto, que o meu chama conversor de temperatura. E depois que você está aqui dentro, o que você vai fazer? Você vai iniciar o seu projeto. Então, você vai dar um yarn start. Você vai yarn start. Eu não vou iniciar ele aqui agora, porque ele já está em execução aqui num outro prompt. E aí, quando ele começa a execução, ele vai abrir essa tela para você. Ele vai abrir essa telinha aqui do seu MetroBlender. Aí você vai clicar para executar no web browser, que é o que eu estou usando como teste. Você clica com o botão direito e vai... botão direito, deixa eu fechar aqui. Botão direito, inspecionar. Por que inspecionar? Porque aqui em console, se acontecer algum erro, alguma coisa, ele exibe aqui para você. Então você consegue rastrear possíveis erros da sua aplicação. Então, nosso aplicativo é basicamente isso. Você vai ter um título, caso você queira, claro. Eu defini um título aqui para ele. Eu coloquei um teste input, onde ele vai entrar com os dados. E eu vou fazer a conversão e calcular os valores. Ou seja, ele vai converter para Celsius e Kelvin. E também tem um botãozinho aqui de limpar. Então, vamos à nossa aplicação ver como que ela funciona. Bom, primeiro, eu tenho que importar os componentes que eu vou utilizar. Então, eu tenho o meu botão, que eu vou utilizar aqui hoje. Eu tenho os meus estilos, o texto, as entradas de texto, que são o teste input, e a minha view, onde eu vou visualizar os meus componentes. Bom, como eu vou trabalhar com funções, com componentes, com estados, propriedades e tudo mais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o meu método construtor. O que o meu método construtor faz? Fala que dentro dele eu vou utilizar as minhas propriedades e eu vou ter componentes cujo estado vai ser alterado de acordo com o que o usuário passar para mim. Então, o que eu vou definir que vai ser mudado durante a minha execução? Eu tenho a minha temperatura que eu vou receber do usuário, que vai ser em Fahrenheit. Eu vou ter a informação que eu vou retornar para ele. Eu vou ter minha temperatura que vai ser convertida para Celsius. E a minha temperatura que vai ser convertida para Kelvin. E aqui tem, eu acho que a parte mais enjoadinha desse construtor, que é esse convert temp. Aí eu estou recebendo ele mesmo e estou dando um bind para this, ou seja, estou dando um bind para ele mesmo aqui para minha classe. Por que eu estou fazendo assim? Porque se eu não fizer assim, eu tenho que mudar o jeito que eu construo a minha classe. Aqui, dentro dessa aplicação, eu tenho dois exemplos que eu vou mostrar para vocês, que é o convert temp e o clear logo abaixo, que ele tem basicamente a mesma funcionalidade, mas eu instancio diferente. Bom, então vamos lá construir a carinha do meu aplicativo. O que eu tenho por padrão? Eu vou ter então a minha view, lembrando que eu sempre tenho que ter uma view, né? Ou scroll view, ou safe area view, enfim, mas eu tenho a minha view onde os meus objetos, meus componentes serão renderizados. Então eu tenho meu estilo, eu tenho o meu texto, que é o título lá, a temperatura, e eu tenho meu estilo para ele.
E além disso, eu tenho minha entrada de texto, ela tem um estilo, e aí o que acontece? O que esse onChangeText faz? Ele vai lá e pega os dados que o usuário está digitando e joga para dentro da minha variável temperatura. Por isso que eu tenho aqui o meu dSetState, que eu estou criando ele aqui em cima. E aí, quando eu vou jogar um valor aqui dentro, eu não posso chamar, por exemplo, dis.temperatura. Não, eu tenho que setar o meu estado, igual a gente viu no vídeo durante essa semana. E beleza. E aí, o que acontece? Eu estou mudando esse texto. E aí, quando eu estou mudando esse texto, aí o valor que é exibido para o usuário, aí sim ele está recebendo. Por quê? Aqui eu não estou fazendo nenhuma alteração, eu estou apenas chamando esse dado para mim. O placeholder, como a gente já conhece, né, é aquele exemplo que fica ali meio sombreado de como que o usuário tem que digitar para mim. E eu estou definindo também que o meu keyboard type é numérico, ou seja, o usuário não vai conseguir digitar letras, por exemplo. Eu tenho o meu separador, lembrando que esse componente aqui foi eu quem criei, ele está criado logo aqui embaixo, lá, o separador. O que ele é? Nada mais é que ele tem uma linha separando um componente do outro. Então, estou para ficar mais bonitinho, digamos assim. E depois, então, que eu crio minha entrada de texto, porque eu só tenho uma entrada de texto nesse aplicativo, que é a temperatura em Fahrenheit, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a conversão. Então, quando ele clicar onPress no meu botão, ele vai chamar o meu método, a minha função converte temperatura. E além disso, eu tenho um outro botão para fazer a limpeza, que é o dis.clear. Percebam que a forma como eu estou chamando o disConvertTemp e o disClear é exatamente igual. Só que a forma que eu criei eles, a gente vai ver agora, é diferente uma da outra. E aí a forma como eu criei o clear, olha a diferença. A forma como eu criei o convert, olha a diferença. Por que o meu convert está assim? Porque aqui eu fiz um bind para ele. Se eu viesse aqui e fizesse um bind para o meu clear, eu poderia também trabalhar desse jeito. Vamos lá, por exemplo, se eu fiz aqui disClear igual a dis.clear.bind, ou seja, referenciando para aqui dentro mesmo. Beleza, vamos lá, então vamos mudar isso aqui, ele vai ser assim agora, disClear, vamos salvar, vamos lá ver se vai funcionar, depois a gente explora o que cada coisa está fazendo aqui, o clear e temperatura, beleza, já está do mesmo jeito, está funcionando também. Então são formas, ao invés de eu trabalhar com uma arrow function, que é chamado, né, quando eu tenho esse estilo de trabalho, eu estou fazendo um bind dentro do meu método construtor. Bom, pessoal, então continuando aqui, por enquanto a gente está vendo aqui o estilo, o que cada coisa faz, o que cada componente faz dentro da nossa aplicação. Depois, então, que eu clicar ou no botão Clear, vai limpar tudo, ou no Convert, aí ele continua a execução. Por quê? Quando eu clicar para converter, ele vai chamar o disConvertTemp e depois ele vai exibir aqui para baixo para mim as minhas informações que eu quero. E o que então o meu ConvertTemp faz? Ele vai lá e vai criar uma variável Celsius e vai fazer a conversão. Ele vai pegar a temperatura que eu recebi, que é o meu Fahrenheit, e vai fazer os cálculos e vai retornar para Celsius. E mesma coisa o Kelvin. Lembrando que a fórmula do Kelvin nada mais é que o valor de Celsius mais 273,15. Então aqui eu calculei o meu Celsius e o meu Kelvin. E agora eu estou criando um estado, o S está chamando o meu estado, e aí eu estou puxando que a minha temperatura em Celsius é igual a Celsius, que eu acabei de criar aqui, e a minha temperatura em Kelvin, o que é? Em Kelvin aqui também. E aí, beleza. Então, aqui eu fiz a minha conversão. Mas agora falta eu exibir para o usuário qual que é o estado, digamos, de saúde dele de acordo com a temperatura. Então, a minha temperatura em Celsius for maior que 37, o que ele é? Geralmente, quem está acima de 37 graus, ele está febril. Então, eu vou exibir essa mensagem para ele. E se ele tiver entre 35 e 37, quer dizer que a temperatura dele está boa. Por quê? Porque abaixo de 35, se vocês fizerem uma consulta aí no Google, abaixo de 35 é considerado uma pessoa hipotérmica. Então, se ele não tiver febril e a temperatura dele não for boa, então a temperatura dele indica hipotermia. E depois que eu faço esses cálculos, o que eu faço? Eu mudo, falo que o meu estado
meu set state passa a ser esse S, que eu criei ele aqui em cima para me fazer as conversões. E o meu clear, o que ele faz? Ele dá um set state e manda todo mundo para os valores iniciais, que é temperatura vazia, temperatura Celsius 00, Kelvin também 00 e a informação é um tracinho. Bom, pessoal, então é isso que o nosso aplicativo de temperatura faz. Então vamos lá agora nele simular alguns cálculos, ver se tá ok. Vamos colocar aqui, a temperatura dele Fahrenheit é 32, então ele tem que dar 0 e ele tem que dar aqui 273,15 e obviamente se a temperatura em Celsius dele for hipotérmico, né, ele está gelado, eu acho que ele já até faleceu infelizmente, né? Mas vamos lá, vamos limpar aqui, vamos lá, 275 por exemplo, aí a temperatura em Celsius deu 135, com certeza essa pessoa já pegou fogo, né? Bom, pessoal, e por aí vai. Então, esse é o nosso aplicativo de calculadora. Esse vídeo eu estou colocando aqui no Ava para vocês e logo abaixo tem um link também do código-fonte que eu deixei lá no nosso Expo Snack. Pessoal, então qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa execução, peço que nos contatem. Se teve alguma dúvida aqui em alguma coisa no código, nos contate também que a gente tenta esclarecer para vocês de uma forma mais diferente, né? Porque se eu explicar do mesmo jeito, talvez vocês não vão entender. Então a gente tenta buscar uma nova abordagem para que vocês entendam o que está acontecendo no nosso aplicativo. Pessoal, então é isso. Muito obrigado, bons estudos e boas aulas.